Olá, sou a doutora Rosana Richman, sou médica e infectologista aqui do Grupo Santa Joana, do Hospital e Maternidade Santa Joana. Ah, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Nós estamos naquele canal Ser Mãe, é um canal que tenta informar vocês sempre sobre um boletim de coronavírus semanal que a gente tem feito, exatamente para poder tirar as dúvidas de vocês, falar, dar uma atualizada de como nós estamos em relação ao coronavírus nessa semana, ao Covid-19. A gente sempre relembra, mas eu acho que é importante. A Covid-19 é o nome da doença que um vírus, que é o novo coronavírus, que a gente chama ele de SARS-CoV-2, ele causa, certo? E essa doença, a gente viu que hoje praticamente são pouquíssimos os países que ainda não têm casos de coronavírus, praticamente ele está no mundo inteiro. É um vírus que a gente está vendo uma disseminação muito mais rápido do que a gente imaginava. E eu sempre gosto de atualizar esses números. E hoje nós vamos ter a companhia da enfermeira nossa, a enfermeira Poliana Martins, daqui a pouco ela já vai entrar. A enfermeira Poliana, ela trabalha com a gente no Grupo Santa Joana, ela vai estar aqui acompanhando o pessoal da Promatri com a gente. E a ideia hoje, gente, é a gente conversar sobre mitos e verdades, né? Então, eu acho que passamos agora praticamente 4 meses que a gente está convivendo com esse vírus. E depois desse período todo, eu acho que é importante a gente... eu só estou vendo aqui se ela vai entrar. E depois desse período todo, eu acho que é importante a gente conversar no sentido de saber aonde a gente está, quais são os números que a gente tem hoje, tá? Deixa eu ver só se a Poliana está entrando aqui. Deixa eu ver em termos de... Só um minutinho. Não, ainda não vi a entrada dela. Bom, então vamos lá. Os números que nós temos hoje no nosso país, nós estamos mais ou menos com quase 300 mil casos de Covid aqui no Brasil. Desses 300 mil casos, 70 mil são no estado de São Paulo. São Paulo, infelizmente, nós já perdemos por causa da pandemia 5 mil paulistanos, né? 5 mil paulistas, eu estou falando do estado de São Paulo, não só da capital de São Paulo. Mas o que mais me chama a atenção, gente, é o número de óbitos que nós tivemos nas últimas 24 horas. Então, nas últimas 24 horas, nós tivemos 888 óbitos. Então, nós perdemos esse número de brasileiros nas últimas 24 horas. Então, é uma coisa que a gente está vendo um aumento exponencial desse número. Várias tentativas estão sendo feitas exatamente para ver se a gente consegue... A história do achatamento da curva, ou seja, se a gente consegue de alguma maneira deixar essa escalada do número de casos menos intensa, é isso que a gente tem tentado fazer, e é por isso que vocês sabem que hoje nós estamos num feriado, pelo menos aqui no município de São Paulo, exatamente para fazer com que as pessoas consigam manter esse distanciamento social de uma forma mais adequada. Quanto mais for esse distanciamento social, nem que for por alguns dias, a gente vai sentir lá na frente, daqui a 2 semanas, que realmente a gente conseguiu diminuir o número de casos. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo só se a Poliana entra, Promatri. Vamos ver aqui, eu vou colocar aqui. Agora sim, a Promatri Paulista, a enfermeira Poliana, e a gente continua a nossa conversa. Bom, então, como eu estava falando para vocês, são números expressivos. A Poliana entrou aqui. Olá, boa tarde. Tudo certo, Tudo bem, Poliana? doutora? Tudo Graças bem? a Deus, tudo em ordem, tudo calmo. Eu estava contando aqui para o pessoal que a gente vai entrar falando de mitos e verdades, tá? Sobre a pandemia. A gente ouviu muita coisa séria, muita coisa não séria, muitas fake news, e são coisas que nos preocupam bastante, né? Sim. Então, em cima disso é que eu estava até vendo, Poli, que o número de publicações
todo dia que a gente tem sobre a Covid-19 é impressionante. Então, todo dia a gente tem novas informações e por isso que a gente faz esse boletim toda semana. Vocês querendo fazer alguma pergunta, pessoal, o pessoal que está com a gente pode perguntar, a gente está acompanhando aqui, né? A gente está vendo todo mundo que está entrando, olha, a Stephanie, a Valesca, quem? Nádia. Tem um monte de gente entrando aqui, então vocês podem fazer pergunta que nós estamos aqui para responder. E aí, Polly? Então, nós recebemos já muitas perguntas, doutora Rosana, as pessoas ainda têm bastante dúvida em relação às publicações, do mesmo modo que saem publicações sérias, né? A senhora sabe que tem muita fake news, então acho que a gente pode colaborar um pouquinho. A Sara de Oliveira, ela gostaria de saber sobre vacinação. Se ela deve sair de casa com um filho de 8 meses para completar o calendário vacinal, ou se a senhora acha melhor que ela espere que isso amenize, que com o tempo passe, né? Ela pensa na passagem da pandemia, e se há alguma forma de minimizar esse risco, caso seja necessário ela manter a manutenção do calendário vacinal. Então, essa pergunta é ótima, adorei a pergunta da Sara, porque assim, a gente tem visto, Sara, no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, uma diminuição expressiva da vacinação das crianças, exatamente porque é o mesmo receio que você tem, todo mundo tem o receio de sair de casa para levar o seu filho vacinar. Em compensação, não é uma boa ideia a gente ficar adiando muito o calendário. O que a gente tem tentado, Sara, é concentrar o máximo possível das vacinas. Em geral, a gente não gosta muito de fazer isso, mas a gente tem feito isso. Ou seja, a gente sai uma vez, vai no posto, concentra o máximo do número de vacinas que são necessárias para aquela faixa etária, exatamente para a gente não ficar saindo toda hora. Eu acho, com 8 meses... A próxima vacina, pelo menos a padrão do calendário, se tiver tudo em dia aí com a vacinação do seu filho, seria a febre amarela com 9 meses, tá certo? Então, assim, eu vejo da seguinte maneira, óbvio que não somos a favor da vacinação, mas se você está, de fato, dentro de casa, você não está saindo para canto nenhum, você não está viajando, a vacina da febre amarela, eu diria que não é uma prioridade nesse momento, a gente poderia adiar. Em compensação, se a vacina de 8 meses, você está querendo me dizer, é a vacina da gripe, que nós estamos em plena sazonalidade do vírus influenza, eu vacinaria sim. Esta é uma vacina que a gente não pode adiar porque o vírus está circulando. É um vírus que, se o teu filho... A gente já tem um vírus respiratório causando tudo isso que a gente está vendo. Então, se eu puder me prevenir, não só o teu bebê de 8 meses, mas você também, você, seu esposo, ou seja, todo mundo se proteger contra o vírus da gripe, é uma boa ideia. Então, eu te diria que, de um lado, eu quero que as pessoas mantenham o calendário vacinal. Se você for sair, saia. Em geral, a gente sabe os horários que os postos podem estar mais tranquilos, ou as clínicas podem estar mais tranquilas. Vá com essa proteção. Vocês saem de máscara, bonitinho, coloque uma proteção no seu bebê e vá fazer a sua vacina assim, principalmente se a gente estiver falando de vacinas que a gente tem risco neste momento de adquirir. Tá claro, Polly? Respondi? Sim, sim. Algumas clínicas, né, doutora, também estão fazendo a vacina intradomiciliar. Super bem lembrado. E o que a senhora acha em relação a isso? Porque os profissionais são treinados, eles estão seguros, né? É uma opção para a família. Não tenha dúvida. A gente está falando do posto de saúde, mas quando você vai para uma clínica privada, hoje é uma tendência enorme da gente fazer, e a gente lá no Grupo Santa Joana, a gente faz a vacinação domiciliar. Então, é super interessante porque, inclusive, Polly, quando a gente vai sempre uma enfermeira na casa dos nossos pacientes, com a paramentação adequada, tudo bonitinho. O que a gente vê é que as pessoas, inclusive, querem juntar mais vacinas. Então, vacina o bebê, vacina a mãe, o pai, vacina todo mundo para aproveitar aquela visita domiciliar. Então, é uma tendência, é seguro, é uma opção. Então, quem quiser no Grupo Santa Joana, não é complicado. Tem até os WhatsApp que você pode mandar, agendar bonitinho, fazer suas vacinas com segurança em casa. Sim, com horário marcado, né? Data marcada, facilita para a família, né? Isso aí. Doutora Rosana, uma outra pergunta, Aparecida Mesquita, tá? Ela está muito em dúvida em relação ao uso de máscaras e o tipo de máscara. Ela pergunta se as máscaras caseiras realmente ajudam a prevenir que você adquira o vírus. Tá. E qual a chance
de acontecer dessa máscara? Em quanto tempo ela deve trocar a máscara? Quais são as indicações? Qual a chance da máscara, ela coloca assim, não estar funcionando? Tá. Parecida, por coincidência, hoje de manhã até eu fui lá no G1, lá na Rede Globo, e gravei exatamente sobre isso, porque a pergunta não é só sua, é de um monte de gente sobre isso. E daí eu vou te falar o seguinte: primeiro, a máscara caseira protege sim, especialmente da gente não contaminar os outros nem o ambiente. Então, esse é o primeiro objetivo, número 1 do uso de máscara caseira. O objetivo número 2, óbvio, é a gente não se contaminar. Então, eu uso aquela barreira para me proteger. Tem um estudo que saiu essa semana, Polly, que eu achei bem interessante, que eles estão... É um estudo feito por engenheiros de moleculares, não são médicos, mas eles simularam uma máquina que produzia uma série de partículas muito pequenas, como se fossem aerossóis, que ficam em suspensão no ar, e eles testaram exatamente isso, diferentes tecidos, quantas camadas, foram ver exatamente isso. Mas não só, eu não estou falando para partículas essa que a hora que eu falo eu estou excretando, eu estou falando de partículas muito pequenas, como se fosse praticamente aquela máscara que a gente usa no hospital N95. E assim, resultado do estudo. Primeiro, as máscaras têm que ser de dupla camada pelo menos. Então são pelo menos 2 camadas. Às vezes a gente vê na rua gente com uma máscara, você consegue ver até a boca da pessoa por baixo. Ela é tão fininha, né? Essa máscara transparente. não serve. Não serve, Não. Tem que ser máscara de dupla camada. Outra coisa que essas pessoas viram, que quando você faz uma máscara com uma camada sendo de algodão, e principalmente o algodão um pouco mais espesso, não aquele algodão de 80 fios, eles falam que um algodão mais espesso, eles até falam lá nesse trabalho, um algodão de 600 fios, ela tem um poder de filtração melhor. Especialmente quando você faz uma camada de algodão e uma camada de algum tecido que seja eletrostático. O que é isso? Ele repele as partículas. Esses tecidos são basicamente seda e chifon. Então, a hora que eles fazem essa máscara, que eles chamam de máscara híbrida, porque eles colocam 2 tipos de tecido diferente, a eficácia de filtração é semelhante a uma máscara hospitalar que a gente usa. Então, é bem interessante. Então, repetindo, muita gente tem máscara de algodão, que eu acho que está extremamente adequado. Eu tenho, em todo lugar eu tenho uma, agora acabei de ver que eu tenho mais uma aqui, de dupla camada, tá? Essas máscaras, a gente tem que sair de casa com mais de uma. Por quê? Porque a troca, Polly, se eu estou falando como eu estou falando com você, se eu tivesse com máscara, em 2 horas, o máximo eu tenho que trocar. Porque eu estou falando, eu estou umedecendo a minha máscara. A máscara úmida, ela perde um pouco esse poder de filtração. Se eu puser a máscara, ficar quieta e ficar num computador ou em qualquer local, você pode até trocar com um intervalo maior, em torno aí de 4 horas. Agora, se você espirrou, tossiu, principalmente se você espirrou, óbvio que não é para tirar a máscara, é para espirrar, porque é exatamente uma barreira que você tem para não deixar que as suas partículas na hora do espirro, elas saiam em maior quantidade e elas consigam ir mais longe, certo? Então não é para tirar a máscara, é para espirrar. E daí você, com a máscara, parece meio nojento, mas é assim que tem que fazer, com a máscara, você espirra aqui no cotovelo, óbvio que sua máscara sujou, daí você tira a máscara através aqui das alças dela, guarda ela, porque você não está em casa ainda, num saco plástico, num saco de papel, e pega aquela máscara limpa que você levou mais de uma hora que você saiu de casa, que está na sua bolsa ou na sua mochila. Então, basicamente é isso que a gente sugere sobre as máscaras. E alguma dúvida? Não, acho que é importante também, doutora, a gente ressaltar os cuidados que as pessoas têm que ter com as máscaras em casa, né? Que não é nada muito complicado, só lavar mesmo com água e sabão, um pouquinho de deixar de molho com um pouco de água sanitária e evitar colocar na máquina para que ela não quebre as fibras do tecido, né? E continue uma máscara com um bom poder de uso. Sem dúvida, é isso aí. Né? Fernanda. A Fernanda tem uma dúvida em relação aos vizinhos no prédio. Então, no meu prédio, eu posso ter vizinhos assintomáticos com Covid-19. Né? Como eu devo me proteger? Eu preciso pegar elevador, às vezes eu divido com mais 4 apartamentos. Ela disse que divide o hall com mais 4 apartamentos. E como ela deve fazer em relação ao uso do elevador e para buscar as coisas que são entregues na portaria? Tá. Como é que é o nome dela, Polly? Fernanda.
Ó, Fernanda, é o seguinte, aqui em São Paulo, a gente viu, eu estava vendo hoje os números, nós temos nas últimas 24 horas quase 3.800 novos casos de Covid-19. Então, a chance de algum vizinho, algum porteiro, alguém ter a infecção é razoável, tá? Porque nós estamos numa fase da pandemia aqui na nossa cidade com um grande número de casos. Então, a gente tem que se proteger. Como é que eu vou me proteger? Primeira coisa, o elevador é um ambiente relativamente pequeno, não ventilado. Então, eu não acho uma boa ideia você entrar no elevador com mais gente. Eu sei que é meio antissocial, a gente está falando de distanciamento social e estamos quase numa vida antissocial. Mas ninguém vai te levar a mal se você fizer isso. Os vizinhos vão entender que nós estamos numa situação completamente da nossa rotina. Então, evite entrar no elevador, a não ser que, lógico, você esteja com as pessoas da sua casa, da sua convivência. Senão, evite entrar no elevador com mais pessoas, principalmente se for um elevador de prédio, que em geral você não consegue manter a distância, o distanciamento de pelo menos 1 metro e meio entre as pessoas. Então, essa é a primeira dica importante. Leve sempre um álcool gel com você, porque a hora que você descer no elevador, apertar o botão, abrir a porta, sempre passa o álcool gel nas suas mãos para você não estar contaminada. Caso você não tenha, você desce, aperta lá o botão, volta para casa e chegando em casa, a primeira coisa que você vai fazer é higienizar as suas mãos. Em relação a esse hall que você falou que são 4 apartamentos diferentes, se você tiver uma janela nesse hall, em geral tem um vitrô, alguma coisa, observe se ela está aberta. É sempre bom a gente deixar o ambiente, isso está sendo muito valorizado, ventilado. O CDC tem falado que está mais importante do que o ambiente que você está, tipo contato com as mãos, não que isso não seja importante, mas mais importante que isso é o contato com a pessoa. Então, pessoas assintomáticas podem transmitir, desde que elas estejam sem máscara. Então, mesmo que for descer no elevador para pegar as coisas, na minha opinião, use a máscara, vá sozinha nesse elevador, principalmente se for um elevador fechado. No hospital, né, Polly, que é um elevador um pouco maior, a gente deixa que no máximo duas pessoas possam entrar ao mesmo tempo. E no prédio em frente lá do hospital, que é um prédio lá que tem consultórios, etc., como o elevador é um pouco menor, é um por vez. Então, essas regras, nesse momento, precisam ser cumpridas. Tá ótimo, doutor. Acho que ficou bem esclarecido. Então, tá bom. Estão entrando umas perguntas aqui, viu? Não sei se você está vendo, mas estão entrando umas perguntas aí. Mas depois a gente vê. Tá. Nós vamos entrar agora no mundo da gestante. Tá bom, vamos lá. Nós recebemos muitas perguntas de gestantes, de puérperas, de mães que estão bem inseguras, doutora Rosana. Tá. Então, qual é a primeira pergunta? Da Fabiana. Estou grávida, é o meu primeiro bebê. Quais os riscos da Covid para gestantes? Olha, Fabiana, é o seguinte, o risco da Covid para gestantes, ele é praticamente igual, a gente tem visto a literatura, às mulheres não gestantes que têm a mesma condição. O que eu estou querendo dizer com isso? Se for uma gestante diabética, ela tem um risco maior de complicação da Covid do que uma gestante não diabética. Se for uma gestante hipertensa, ela tem um risco maior. Se for uma gestante obesa, ela tem um risco maior, ou seja, os fatores de risco na gestante não são muito diferentes daqueles que a gente tem visto para quem não é gestante. Então, a primeira coisa é isso. Porém, cada vez mais, apesar de serem poucos os casos, a gente começa a ver um relato um pouco maior, o que eu tenho que confessar para vocês, que estava dentro do esperado, tá? Desde, eventualmente, abortamento espontâneo, prematuridade. Eu acho que o fator que a gente está mais vendo na maternidade agora, e nós já estamos há quase 2 meses convivendo com esse vírus aqui na nossa região, é que algumas situações, quando a mãe tem um Covid mais grave, ou seja, ela não está evoluindo bem, muitas vezes a gente discute, é um grupo multiprofissional no hospital que discute, obstetra, anestesista, pediatra, infectologista, todo mundo, e em conjunto, em algumas situações, a gente acaba resolvendo um parto um pouco antes da hora, quando a mãe tem o quadro agudo da Covid perto do momento do parto. Então, com isso, Polly, a gente acaba tendo um número um pouco maior nessa época de prematuros relacionados à Covid.
Eu só quero deixar sempre muito claro, Polly, eu sei que a gente já falou nas outras vezes, mas é sempre bom reafirmar, ainda mais você como enfermeira do controle de infecção hospitalar, que os hospitais eles estão totalmente separados desde a porta de entrada de pacientes com sintomas respiratórios ou Sim. possibilidade suspeita de Covid das nossas pacientes da rotina. Então, isso, eu não estou falando de Santa Joana e pronto, estou falando do estado inteiro. Todos os hospitais se adaptaram exatamente para não colocar ninguém sob poli. Vocês, então, nem se fale, vocês trabalharam demais nos últimos meses, exatamente elaborando todas as regras para que isso fique muito claro, que vocês, a nossa função número 1 é a segurança dos nossos pacientes. E para isso nós fizemos uma série de atitudes, fluxos, né? Fluxos, mudanças, a história de visitantes, ou seja, tem uma série de regras que às vezes podem ser um pouco né, doutora? antipáticas, mas elas são especificamente para a sua segurança. Sim, sim. E a Dayana, doutora, ela está com uma dúvida em relação a... Eu tenho Covid-19, fui diagnosticada, e como eu faço para proteger o meu bebê? Tá. Daiane, lógico, eu precisaria saber, óbvio, que dia que você está da doença. Vamos supor que você teve Covid há 2 semanas atrás, fique tranquila, tome os seus cuidados, mas assim, em termos de risco de você estar infectando seu bebê hoje, se você teve Covid há 2 semanas atrás, é praticamente inexpressivo, tá? Em compensação, olha, eu estou no 3º, 4º dia da doença. Então, eu estou ainda com dor de garganta, estou tossindo, eu estou com febre, ou seja, eu estou naquela fase que a gente fala de... A primeira fase, Polly, é uma fase viral, né? Que a gente sabe que a gente tem nos primeiros dias uma quantidade maior de vírus. E depois vem uma fase mais inflamatória. Então, se você está logo nesse início, daí sim tem risco de você estar transmitindo. Então, sugestão. 1, não pare de amamentar. O leite materno é o melhor alimento para essas crianças e ninguém provou ainda, mostrou, muito pelo contrário, que tem a presença do vírus no leite. Só que você não pode amamentar, né? Você tem que fazer como? Você tem que usar uma máscara. Cuidados especiais. No momento, isso você só vai aproximar o seu bebê a menos de 1 metro de você na hora de amamentar. Todo o resto ele vai ficar distante de você. Eu sei que é difícil, mas daqui a pouco você vai estar com ele por muitos e muitos anos. Mas nesse momento você vai ter que manter uma distância aí de... A gente tem falado até de 2 metros no caso do recém-nascido em relação à mãe. Então, na hora que ela for amamentar, ela... Voltou? Entrou uma ligação aqui. Desculpa. Ela vai estar então, de você máscara. veste uma máscara... E amamente o seu filho com segurança. Se você estiver numa fase, a Dayana, né, que você está tossindo muito, que você mal consegue vestir uma máscara, daí é melhor você realmente não amamentar ao seio materno. O que você pode fazer é ordenhar esse leite, retirar esse leite e pedir para alguém que esteja saudável oferecer o leite para o seu bebê nesses dias que você está na fase mais aguda da doença. E no pós-alta, doutora, vem se falando muito da rede de apoio, né? Da necessidade da rede de apoio materna, né? Não somente para ajudar no cuidado com o bebê, mas no cuidado com a mãe. Mas acho importante a gente ressaltar aqui, né, nessa live que é própria com esse assunto de ser mãe, que nesse momento a rede de apoio deve ser um pouco mais restrita, né? Nós estamos orientando que apenas... fique o pai, o companheiro que possa ajudar nos cuidados com o bebê. Nas maternidades, nós também restringimos todas as nossas visitas. E eu tenho uma pergunta da Valéria, em relação à visita na maternidade, se as crianças estão seguras para frequentar o ambiente hospitalar, se estão seguras para frequentar a maternidade para fazer visita. Criança, né? Os filhos, é isso? Os filhos dela, isso, crianças. Eu vou deixar até você responder essa, porque isso é regra de CCH. Aqui nesse momento nós restringimos a visita ao máximo, né? As crianças não estão entrando, né? Nós estamos apenas o acompanhante, um acompanhante que não tenha sintomas nenhum respiratório, ele também é investigado dentro da nossa triagem.
e menor de 18 anos, infelizmente, nesse momento, não está frequentando o hospital, e maior, né, de os idosos maiores de 60 anos, por ser risco para os idosos, para os avós. Nós também não estamos aconselhando que venham à maternidade. A gente aproveita e fala que o papel da criança nessa pandemia ainda não está tão claro, né? Muitas vezes a gente acha que a criança, ela adoece sim, tem gente falando que criança não adoece, não é verdade, a criança pode adoecer, óbvio que felizmente elas têm menos frequentemente um quadro mais grave, mas elas podem adoecer, mas mais que isso, elas podem estar infectando também, por isso que a restrição das visitas neste momento de pandemia em todos os hospitais aqui de São Paulo, inclusive nas maternidades, é exatamente com essa finalidade de não colocar ninguém em risco, nem o visitante e nem os nossos pacientes que estão dentro da maternidade. Uma outra dúvida, doutora, que nós recebemos essa dúvida assim, repetidamente, por que devemos manter isolamento social com os jovens, já que eles não estão sendo considerados grupo de risco? Por que os jovens devem estar em isolamento social? Não, veja bem, os modelos de isolamento, a gente tem ouvido muito falar disso, existe o tal do isolamento vertical, que acho que a pessoa é isso que ela está querendo dizer, ou seja, deixa quem tem risco em casa, em isolamento, e quem não tem o risco de ter uma doença mais grave, não deixa em casa. Gente, esse modelo já foi usado em outros países, a gente já viu que não deu certo, então nenhuma autoridade de saúde hoje sugere esse isolamento vertical, porque a gente sabe que isso acaba não dando certo e colocando em risco também as pessoas que têm maior risco de ter uma evolução mais grave. Além disso, o que a gente está vendo na vida real? Jovens também tendo quadro grave de Covid-19. Então, o fato da idade, lógico, a gente sabe que o risco maior é acima de uma certa idade, é ter alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, mas sim, a gente tem visto também jovens com uma complicação, Polly. Então, baseado em tudo isso, e quando eu falo a maioria dos pacientes que a gente está vendo quadros mais graves com idades menores, o fator de risco mais comum é sobrepeso e obesidade. Os Estados Unidos já mostrou isso, a China não estava mostrando, os Estados Unidos já mostrou isso, e agora a gente está vendo aqui no Brasil também. Então, o isolamento social é fundamental, gente, é fundamental. Então, quando a gente fala que São Paulo, nós estamos com 50% então, metade dos paulistanos estão na rua, metade dos paulistanos estão em casa. Isso não é, infelizmente, é um monte de gente, mas não é o suficiente para a gente começar a baixar essa curva e tentar começar a voltar a uma vida quase normal. A gente realmente, por isso que as autoridades estão tentando, de qualquer jeito, tentar achatar um pouco essa curva. Isso é sempre baseado no número de leitos, no número da população, para a gente tentar, o que todo mundo quer é começar a voltar a uma vida quase normal. Uma vida normal, né? Isso. E a Carolina, doutora, gostaria de saber se há uma previsão para tudo normalizar, levando em consideração isso que a senhora acabou de falar e que as pessoas não estão, né, cumprindo totalmente o distanciamento e as orientações de distanciamento social. E o que a senhora acha, né? Qual é a sua opinião em relação à possibilidade de um lockdown em São Paulo? Bom, Carolina, é o seguinte, primeira coisa, que a notícia que você sabe, mas eu tenho que reafirmar, é que o vírus não vai embora. O vírus não vai embora, tá certo? Não vai embora do Brasil, não vai embora dos outros locais. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia e a tendência é que isso vire uma endemia, ou seja, esse vírus vai ficar... Eu vou dar um exemplo só para você entender o que é uma endemia e uma pandemia. Uma endemia, por exemplo, é o vírus da dengue. A dengue nós temos há anos aqui dentro, a gente não se livra desse vírus, hora mais, hora menos, mas assim, falar estamos livres da dengue? Não, não existe isso. Então a tendência do novo coronavírus é que ele vá diminuir o número de casos, mas ele não vai embora. Então a gente só vai conseguir voltar a uma vida normal, eu não estou falando de uma vida quase normal, uma vida quase normal nós vamos conseguir. Então, a hora que a gente for começar a reabrir as coisas, etc., vai ser completamente diferente do que era antes. Nós vamos ter que manter um monte de regras que as pessoas estão começando a se estruturar para a gente poder fazer isso. Então, vida normal seria em duas situações. Ou quando você tem praticamente toda a população que já teve a doença e agora está imune, então seria uma situação, só que isso não é para agora, isso vai demorar. Tem um estudo feito, Polly, essa semana passada aqui em São Paulo, na capital.
em 6 distritos aqui da capital de São Paulo, não sei se você tem noção desse número, só 5% das pessoas estão imunes contra o novo coronavírus. Eu estou falando que para a gente voltar à vida normal, a gente precisa praticamente de todo mundo imune. Então, isso vai demorar um tempão. E a segunda coisa, a outra situação, seria a situação da vacina. Se a gente tiver uma vacina que seja segura, que seja eficaz, que seja barata, porque o mundo inteiro quer essa vacina. É óbvio que é uma solução excelente, e daí a gente vê, aproveito para falar, como é importante a imunização. Por isso, quando a gente discute imunização, agora está todo mundo querendo uma vacina de coronavírus. A Austrália está testando os voluntários, Poli, tem filas e filas de voluntários querendo tomar a vacina, mesmo sem saber se ela é segura, sem saber se ela vai funcionar, e mesmo sem saber se... Porque toda vez que a gente estuda uma vacina nova, você tem que um grupo você vai fazer a vacina do novo coronavírus, você está querendo testar. Sim. E o outro grupo você vai dar uma outra vacina. Então, independente disso, as pessoas estão querendo sim entrar nos estudos exatamente para se sentirem mais protegidas. Então, assim, vida normal são essas duas situações, e a vida quase normal, que é o próximo passo, nós vamos sim voltar aos poucos, assim que a gente conseguir controlar um pouco melhor o número. Estou falando aqui de São Paulo, tem outros locais que já estão melhores que a gente, e vocês estão vendo, Nova York está começando a voltar ao normal, a China voltou, mas é tudo quase normal, porque, por exemplo, ninguém conseguiu ainda voltar a ter show, a ter grandes aglomerações. Isso, na minha opinião, tão cedo não vai acontecer de novo. Grandes eventos para esse ano? Não. Hoje, eu não sei se vocês viram um show na Austrália, não sei se vocês chegaram a ver. Eu, lógico, eu não vou lembrar o nome da artista, mas eram carros e carros. Todo mundo dentro dos carros, ligado com ela, assistindo, com a mão para fora, né, dançando dentro do carro. Ou seja, nós estamos mudando completamente os nossos hábitos. Tem uma pergunta da Júlia Bittencourt aqui, que ela já perguntou mais de uma vez. Você não quer fazer essa daqui? Não, deixa eu olhar, doutora. Aqui, ó, a N95 protege quem usa e não os demais. Existe uma válvula de excreção. Eu acho que eu sei o que a Júlia está querendo falar. Júlia Bittencourt. É que não apareceu aqui para mim. Não apareceu? Aqui para mim tá aqui. Eu posso responder para ela? O que ela está querendo saber, Poli? Aquela N95 que tem uma válvula expiratória, sabe? Sim, N95 significa que ela protege 95%. 95% das partículas pequenas. Essas máscaras N95 que tem uma válvula expiratória, elas foram desenhadas para quem precisa usar esse filtro por muitas horas. Porque como é desconfortável, quem já usou N95 sabe que é desconfortável se usar ela por muitas horas. Eles fizeram dessa maneira, onde a pessoa está protegida das partículas, mas ela tem o conforto de poder ter essa válvula expiratória para ela poder respirar melhor. Então, esse tipo de máscara, por exemplo, Poli, num centro cirúrgico não pode ser usado. Não está indicada. Porque exatamente você pode, através dessa válvula, excretar o vírus. Então, acho que respondi a pergunta da Júlia. Sim, respondeu. Tem uma pergunta aqui da Meika Alves. Meu esposo testou positivo para Covid e amanhã eu vou fazer meu teste. Tem uma cesariana agendada para segunda-feira no Santa Maria, que é um dos hospitais do nosso grupo. Tá. Posso ficar com o meu bebê? Estou assintomática, não tenho sintomas algum. Tá. Bom, primeiro, como é que ela chama? Meika Alves. Tá. Olha, primeira coisa que eu tenho que te falar, ótimo que você vai fazer o teu teste antes do seu parto segunda-feira. Isso, inclusive, tem sido uma recomendação de todas as autoridades, e nós lá no Grupo Santa Joana, a gente também sugere exatamente isso. Então, quem tem cesárea agendada, eletiva, 48 horas antes, colha o seu exame, aquele exame do PCR, que é para saber se eventualmente, mesmo que você não tenha sintomas, você está infectada com esse vírus. Isso é importante para uma informação para você, para a proteção do seu bebê, para a proteção do hospital, da equipe médica, ou seja, é uma recomendação que todo mundo tem feito. Óbvio que parto é parto, não dá para adiar, certo? Se fosse uma cirurgia eletiva, a gente poderia adiar 2 semanas. Aqui não, aqui o parto vai acontecer. Então, caso você já esteja positivo, é claro que você tem que tomar todos os cuidados com o seu bebê,
que a gente já tinha falado. Desde o centro cirúrgico, né, do centro obstétrico, vão ser tomados esses cuidados. O bebê vai ficar com você, se for tudo bem, em termo, ele vai estar bem, ele vai ficar com você no quarto, óbvio, mantendo um distanciamento entre o bebê e você, exceto na hora que você for amamentar, que você vai vestir a máscara e amamentar o seu bebê. Se o seu exame der negativo, eu não sei quando foi que o teu esposo teve a doença, mas vamos supor que foi relativamente recente, você pode ainda ter um teste negativo que pode positivar nos próximos dias. Então, na minha opinião, você deve manter esses cuidados que nós estamos falando praticamente por todo esse período. Eu falaria, Paulo, não sei se você está de acordo, mas eu falaria pelo menos umas 2 semanas, Umas 2 semanas de um 14 cuidado dias. maior, exatamente porque você, mesmo que você tenha esse teste negativo, a gente sabe que você pode ter o risco de soro converter, o período de incubação é de 2 a 14 dias, então eu manteria esses cuidados por 2 semanas. Isso é muito importante, Meika, também, que você informe sempre, né, quando você for fazer a sua internação, que você tem um marido que testou positivo, traga o resultado do seu teste e saiba, assim, que a nossa equipe, né, a equipe de enfermagem, tá super treinada e ela vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, vai conseguir te apoiar durante a amamentação e durante todos os cuidados com o seu bebê, tá? Isso aí. Doutora Rosana, uma pessoa que já teve coronavírus pode adquirir novamente? Ixi, essa pergunta é de $1 milhão, né? Uma pessoa que já teve coronavírus, com certeza, né, o novo Covid, a gente imagina que essa pessoa vá desenvolver anticorpos, né? Esses anticorpos a gente consegue detectá-los no sangue. Então, se alguém já teve, quer fazer o exame para ver se tem anticorpos, em geral a gente pede para esperar os tais 14 dias de novo, que a sensibilidade do teste, ou seja, a chance do teste dar positivo, mostrando que você já tem anticorpos, é maior. É isso que a gente imagina. O que a gente vê na literatura é que tem pessoas que ficam, se eu for atrás daquele outro teste que é o PCR, aquele que eu acabei de falar aí, que a gente faz no pré-operatório, tem algumas pessoas que mantêm esse teste positivo por semanas, até mais do que 30 dias, tem até mais prolongado do que isso. Muito provavelmente, isso não é o vírus infectante, viu, Paulo? Isso pode ser resquícios, fragmentos de RNA, fragmentos do vírus que estão em você, mas você não está infectando. Então, a tendência é achar que você que já teve o coronavírus não vai ter de novo. Agora, por quanto tempo é essa proteção, nós não sabemos. Então, é possível que o ano que vem esse vírus sofra uma pequena alteração genética e a gente tenha de novo contato com ele e possa ter uma doença? É possível. É possível também que esse segundo episódio seja até muito mais tênue e mais fraco do que foi o primeiro, porque alguma coisa de anticorpos, alguma coisa de proteção você já vai ter. Mas é mais ou menos isso, então a tendência é achar que não, a gente só não sabe quanto tempo é que vai durar essa proteção. Tá claro? Claro, claro. Doutora, tem uma pergunta que eu achei muito importante. Acho que reflete muito no que a gente vem vendo nos outros hospitais também, né? Nós somos, como a senhora disse, nós somos maternidade, não podemos adiar, né? O bebê tem que nascer. Mas pessoas que usam, a Clarice, pessoas que usam medicamentos ou têm outras doenças, se infectadas pelo coronavírus, devem interromper ou modificar os seus tratamentos? Muito boa pergunta, Clarice. A resposta neste momento é: converse com o seu médico, óbvio, mas de uma maneira geral, não. Não é para você interromper os seus tratamentos que você já vinha fazendo. No início a gente tinha alguma dúvida exatamente pelo mecanismo de ação do vírus, mas hoje a gente já sabe que não é para interromper nenhum tratamento. Lógico, eu não sei, tem vários tipos de tratamento, eu estou falando de uma maneira geral, os remédios para quem tem insuficiência cardíaca, para quem colesterol alto, tireoide, ou seja, de uma maneira geral não há necessidade da interrupção das medicações, mas é sempre muito bem-vindo que você converse com o seu médico. Hoje a telemedicina, eu acho que pegou com tudo, é uma coisa muito interessante, é uma forma prática. Eu agora à tarde estava de novo conversando com um paciente meu. Às vezes são coisas rápidas, são dúvidas fáceis, que o paciente está super perturbado e a hora que ele vê o médico, conversa e tira a dúvida dele, é outra coisa. Então, a gente vê hoje que
você não precisa de muitos recursos. O fato da gente estar nesse distanciamento social não quer dizer que eu estou distante dos meus pacientes. Então, acho que isso é bem importante. Converse com o seu médico, mas de uma maneira geral, não precisa suspender a medicação. Tá, e essa pergunta, acho que ela está em todas as lives, mas eu acho importante a gente frisar, doutora Rosana, que é eficácia da higiene das mãos. Só o álcool gel é suficiente para higienizar as mãos? Se eu, por exemplo, estiver na rua e não tenho como lavar as mãos com água e sabão, como eu devo proceder? Tá. Você tá louca para responder. Eu sei disso. Pode responder. Vai. Não, a higiene das mãos, né? Eu acho que é a maneira mais simples. Nós falamos sempre, né? A maneira mais simples de prevenir qualquer tipo de infecção. E na ausência de uma pia com água e sabão, nós podemos usar o álcool gel com toda a segurança, né? Ele é simples, é versátil, é fácil, eu posso carregar no bolso, posso levar para qualquer lugar. É claro que nós sabemos que pela alta procura, ele né, deu uma sumidinha das farmácias e dos supermercados. Então, em casa, é água com sabão, ela é super efetiva, super eficaz, e na ausência dela, nós podemos usar, sim, com muita segurança, o álcool gel. O importante é higienizar as mãos. Isso aí, muito bom. Ai, meu bom, Deus. Existe não parece, mas já estamos há 45 minutos, é impressionante. Olha, tá acabando já, é impressionante, hein, Tá. Mas vamos lá. Chegou tanta pergunta, mas tanta pergunta. As pessoas estão com bastante dúvidas ainda. Não, é bom a gente falar que toda semana a gente está fazendo essa reunião, tentando responder de uma forma objetiva, né? A gente acaba falando muito, mas de uma forma objetiva as perguntas. Então, a ideia é que a gente mantenha esse boletim semanal exatamente para poder ir solucionando aí as dúvidas que vão aparecendo. Fala. Uma pessoa assintomática pode transmitir o coronavírus? Essa é a pergunta. Essa pergunta se repetiu 4 vezes. Tá, então a resposta é sim, né? Uma pessoa assintomática, a gente vê inclusive que famílias, isso chama muita atenção, começa um caso, sei lá, da mãe, é uma questão de 2 dias, os filhos estão infectados, está todo mundo infectado, então sim, uma pessoa assintomática, isso já está documentado na literatura, ela pode transmitir. É claro que o pico da transmissão, o auge da transmissão, é mais ou menos aí esses primeiros 4 dias de infecção. 4, 5 dias de infecção é o auge da transmissão, tá? Mas sim, respondendo a pergunta, sim. Hoje também a gente estava vendo o esquema em Israel, Polly, não sei se você chegou a ver, eu achei interessante a ideia deles. Eles vão voltar ao quase normal e eles vão fazer um esquema que eles estão falando que é 4x10. O que é isso? Você 4 dias você trabalha, 4 dias os seus filhos vão para a escola, e daí você fica 10 em casa. Exatamente por causa disso. Caso você se contaminou, você vai deixar de expor as outras pessoas nesses 10 dias que você está ficando em casa. Então é bem interessante, vamos ver se vai dar certo. Para as pessoas que moram em casas pequenas, doutora, né, nós sabemos que é a realidade do Brasil, né? Nós temos essa realidade, muitas pessoas morando em casas pequenas. Alguma estratégia, alguma orientação, alguma dica? Olha, lógico, se você tiver alguém infectado, ou alguém que teve alguém infectado, ou no trabalho, ou sei lá, né? Alguém que você sabe que teve contato, que eventualmente pode iniciar a doença, o ideal, claro, é manter essa pessoa num quarto isolado, se você tiver alguém infectado dentro de casa. Se isso não for possível, Polly, e isso infelizmente a gente sabe que é uma realidade para vários locais aqui no Brasil, existe até, saiu essa semana também um manual da arquitetura, até bem bacana, porque eles fazem uma série de desenhos delimitando o espaço dentro de casa com fitas, falando, olha, até aqui é o espaço de um, até aqui é o espaço do outro, e deixa nesse espaço, vamos dizer, sujo, onde tem uma pessoa infectada, o álcool, tudo que ele vai precisar, tentando manter o distanciamento. O lixo, que é super importante. Então, assim, o ideal, lógico, é essa pessoa ter o seu banheiro, o seu quarto, um quarto ventilado, etc., para não contaminar os outros.
sempre usar máscara quando você tiver o contato com as outras pessoas. Porém, se isso não for possível, esse manual de arquitetura, vocês dão uma olhada aí, vocês vão achar, também é bem interessante, ou se alguém quiser especificamente, pergunta, a gente manda aí o link de onde você pode achar isso. Uhum. Doutora Rosana, eu sei que nós já falamos sobre amamentação, um pouquinho sobre amamentação, mas chegou uma pergunta. A Maria, ela gostaria de saber se há algum cuidado especial em relação às mamas para amamentar, né, na hora da amamentação, e se há algum cuidado especial que ela tenha que ter com o bebê, como a senhora já tinha dito antes, né, só manter o distanciamento de 1 metro, o bebê pode ir para o peito, a higiene das mãos, né, e no começo da pandemia, quando nós começamos a escrever os fluxos, a nos preocupar com tudo, nós fizemos uma ampla pesquisa em relação aos cuidados com as mamas também, né? E aí eu queria dividir com ela, então com a Maria, que a mama ela tá protegida pela roupa, né? Então ela não precisa ficar sofrendo atrito o tempo todo. Então já nós falamos assim com muitas fonoaudiólogas, fizemos uma pesquisa bem grande. E o uso de água com sabão ou de lencinhos umedecidos em excesso pode causar, na verdade, fissuras. Então o importante são as dicas que a doutora Rosana deu já no início, que o uso de máscara, higiene das mãos e manter o bebê no colo apenas para amamentar, né, doutora? Isso. E em relação ao leite, ela gostaria de saber se ela pode congelar. Pode, isso não quer dizer que vai inativar o vírus, né? Lembrando disso. Só para também a gente sempre fala isso, Polly, mas é sempre bom porque essa pergunta é recorrente. O vírus gosta de temperaturas mais baixas, tá? Então, lógico, o congelamento em casa, você não consegue temperaturas tão baixas para conseguir inativar o vírus. Então, mesmo que você congele esse leite, pode ser congelado, mas, como felizmente a gente nunca identificou a presença do vírus no leite, eu não vejo problema nenhum. É seguro, né, doutora? É seguro, não tem problema nenhum. Mas lembrando que, de uma maneira geral, se fosse uma outra situação, sei lá, tem várias situações, citomegalovírus, outros vírus que a gente sabe que sim podem ser transmitidos através do leite materno, não é o congelamento que vai inativar esse vírus. É isso que eu quis dizer. Tá? Sim, acho que o congelamento só para finalidade de guarda e conforto, como se fosse um outro caso, um caso, né, não Covid. Isso não interfere, né? É verdade que o coronavírus pode ficar no ar? Infelizmente. Por quanto tempo, doutora Infelizmente, a gente está cada vez mais convencido disso. Então, a excreção do vírus são em gotículas, em partículas maiores, a gente excreta esse vírus, a maioria deles eles são mais pesados, então eles caem no chão, vamos dizer assim, ou caem no ambiente que está em volta de você, e algumas partículas que podem ir mais longe, elas ressecam, elas perdem esse peso e elas conseguem ficar flutuando no ar. Em quanto tempo? Estudos falam desde 30 minutos até 3 horas. Tem um outro estudo que foi uma simulação que eles até acharam um período mais prolongado. Então, Polly, para resumir, máscara, janela aberta, ventilação do ambiente. É isso que a gente tem que fazer exatamente para evitar que você tenha uma partículas em suspensão no ar. Em suspensão no ar. Tá claro? Doutora, tá claro. Chegou mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler para a senhora. Depois nós temos que... tem uma aqui até falando de Poliana. Não. Eu? Não aparece para mim. É preciso ter algum cuidado especial com as roupas do meu bebê? Cuidados de sempre, né? Nada de diferente. Eu só sugiro, caso você tenha alguém que esteja com Covid em casa, ou alguém que é profissional da saúde, que vai para o hospital, volta, óbvio que você não vai lavar a roupa do bebê junto com as outras roupas. Eu acho que é esse a única dica maior. Mas de resto, normal. O coronavírus, gente, ele tem uma estrutura que na superfície dele, ele tem uma camada meio de gordura. Então, qualquer detergente, sabão em pó, vai inativar esse vírus. A gente só não gosta de misturar as roupas potencialmente infectadas com as roupas, por exemplo, do bebê. Acho que isso é bem habitual também, né, doutora? Os cuidados com a roupa do bebê ser separado do restante da família, né? É isso aí. Existe alguma possibilidade do teste para coronavírus ser um falso negativo?
o teste do coronavírus. Bom, eu não sei qual teste ela está se Não sei, referindo. ela não refere. Se for o teste do PCR, porque tem, acho que assim, de uma maneira mais clara, a gente fala assim, dependendo da fase da doença, existem testes específicos para ser feitos que dão uma positividade maior ou menor. Então, eu acho que a possibilidade, a resposta é que sim, ele pode dar um falso negativo, mas tem muito a ver ou com a técnica de coleta, que isso também é importante, então é uma análise que a gente fala pré-analítica, né? A coleta não foi adequada, por isso que não vai dar positivo, ou o momento que você está colhendo esse teste, ou ainda, no caso dos testes rápidos, a qualidade do teste no sentido de ter uma sensibilidade suficiente para realmente dar um resultado mais específico em relação a isso. Mas a resposta simples é que sim, pode dar falso negativo. Falso negativo. Doutora Rosana, nós sabemos já, acho que a senhora já vem explicando aí nas lives, né, as formas de transmissão, que são através da gotícula e do contato, mas a Priscila está perguntando, se eu tiver alguma ferida na pele, sem cicatrizar, pode ser uma porta de entrada para o vírus? Ou as portas de entrada basicamente são nariz, boca e olhos? A porta de entrada basicamente são nariz, boca e olhos. Na pele, através esse vírus, ele não é... Se a gente tentar recuperar esse vírus na corrente sanguínea, é muito difícil. Muito difícil. Ele não faz o que a gente chama de viremia. Então, através da pele, para ele entrar, ele tem que entrar numa lesão aberta e achar uma corrente sanguínea para poder circular, para poder fazer as outras coisas. O receptor desse vírus, basicamente, a porta de entrada está aqui em cima. Por isso que é tão importante esta proteção quando a gente fala que não é para usar a máscara abaixo do nariz, não é para usar a máscara no queixo, ou seja, isso tudo é ficar muito tocando, importante. Né, na frente ficar da tocando, máscara. Nada disso é para ser feito, porque isso é a coçando parte mais os importante. Olhos. É isso aí. Coçando os olhos, prender o cabelo. O óculos é importante para isso. A gente tem um anteparo e não deixa de, não fica de coçando lembrar os olhos, dessa o importância. nariz, né? O tempo todo, colocando a mão no rosto sem higienizar as mãos, né, doutora? É isso aí. Muito bom, Polly. Respondemos várias questões. Eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa que a gente eventualmente não falou, mas é como eu falei para vocês, semana que vem nós estamos de novo aqui, então não tem o porquê vocês ficarem com dúvidas, que a gente realmente está toda semana, a gente às vezes muda um pouco o time, mas nós estamos toda semana fazendo as nossas orientações. E vocês podem mandar também as perguntas, né? Igual muitas seguidoras mandaram antes, e a gente consegue ir direcionando de acordo com o tema da live, tá? Muito bom, É que hoje o nosso tema é mitos e verdades, né? Eu tentei pegar as mais polêmicas. Não, foi muito bom. Lembrando que também fica aqui no Instagram, vai ficar gravado, acho que no YouTube também, nas redes sociais do Grupo Santa Joana, sempre fica gravado. Então, quem não conseguiu assistir agora e conversa com alguém que tem alguma dúvida, é muito bem-vindo que vocês assistam isso daqui para a gente poder continuar a nossa discussão. Tá bom? Tá bom, acho que por hoje é só, doutora. É isso? Então, eu vou aproveitar para respondemos todas as perguntas. Agradecer muito você aqui comigo. Acho que Imagina, é bom porque a gente acaba tendo sabendo como responder algumas perguntas, no sentido de uma coisa bastante prática. Acho que é essa a nossa ideia. Então, agradeço primeiro a todo mundo que estava com a gente, que acompanhou a gente. Agradeço a enfermeira Poliana Martins, que estava com a gente também aqui. E até a semana que vem. Então, a gente vai deixar mandem suas perguntas, a gente vai deixar isso gravado, mas nós vamos estar à disposição, sempre atualizando e, se Deus quiser, dando boas notícias sobre a nossa pandemia. Tá bom, Polly? Tá bom, doutora. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E espero ter ajudado. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar que nós vamos respondendo também ao longo dos canais do Santa Joana. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, Polly. Até mais. Tchau, né? tchau, doutora. Beijo. Tchau, beijo.